Glória a Deus. Estamos felizes com aquilo que Deus tem feito por nós, pelas nossas vidas. Quando eu falo nossas vidas, não é minha vida e da apóstola, é a vida da igreja na face da terra, amém? Quem não tem recebido bênção aqui, levanta a mão. Ué? Ninguém levantou a mão? Então todo mundo está recebendo? Eu fiquei preocupado, eu achei que alguém ia levantar a mão. Porque pelo simples fato de você ter aberto os teus olhos hoje de manhã e desfrutado desse dia, você já foi abençoado. Glória a Deus. Sabe, o Salomão escreveu que para a sepultura, que ninguém vai ficar para a semente. Eu sei que ninguém gosta de falar de morte, né? Mas assim, para o lugar onde está destinado o pó voltar, que o pó é pó, nós somos pó e vamos voltar para lá, amém? Não tem mais nada para fazer. Enquanto você está aqui, é o tempo que Deus está te dando para você fazer cumprir aquilo que Ele espera de você. Glória a Deus. Posso ouvir um glória, um amém, um aleluia? Você já chegou mesmo, é verdade? Está aqui para adorar o Senhor? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Aleluia. Então tá bom, deixa eu ler um texto bíblico aqui que o Senhor colocou no meu coração. Se você tiver Bíblia aí, abra aí comigo para você relembrar a palavra do Senhor, porque a nossa fé vem, e fé é dom, né? Devemos pedir a Deus, e essa fé, cada vez que nós lemos a palavra, ela é aumentada quando nós cremos. Por isso que é bom ler e ler e ler e ler e ler. O Senhor Jesus falou, nunca te aparte do livro desta lei. Nele medita de dia e de noite. Porque Ele vai abrir os seus caminhos, Ele vai trazer bênção para você, Ele vai trazer prosperidade, saúde, vitória, e todas as coisas e promessas do reino serão acrescentadas na sua vida. Amém? Estou profetizando na sua vida, irmão. Você recebe? Aleluia. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí no livro de João, no Evangelho segundo São João. É João. É João. Mas, na verdade, os teólogos, cadê o teólogo? Cadê o pastor Marcos, que está fazendo teologia aí? Leia na sua Bíblia o que está escrito aí, o subtítulo do livro. Evangelho, segundo quem? São João. Eu não sei porque vocês estranham as coisas que eu falo. É que vocês não estão acostumados, né? Confunde. Né? É, eu sei, eu percebi. Eu estou vendo, daqui de cima eu enxergo longe. Né? Mas é a maneira correta, antigamente se fazia questão dessas coisas, né? O Evangelho segundo São João, todo mundo sabia, mas a gente fala no Evangelho de João, no Novo Testamento, para economizar, ok? Espera só um pouquinho aí, irmãos, me desculpa, tá? Você está aí no São João I, né? Desculpa, é Lucas. Mas é pertinho, não precisa ficar bravo não, está na mesma folha. É que a divisão da minha Bíblia é diferente da sua, tá? Evangelho de Lucas. Pronto, melhorou? Capítulo 24 e versículo de número 36. Nem virou a página da Bíblia aí, está reclamando. Antes de acontecer as coisas já Evangelho de Lucas, capítulo 24. Ih, rapaz. Amém? Todos acharam? E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus
se apresentou no meio deles e disse-lhes. Está correto? O que Jesus disse? Aleluia. Vira para o seu irmão e diga: paz seja convosco. Irmãos, isso é saudação do céu, amém? A gente não dá a paz do Senhor aleatoriamente ou para o irmão que você sabe que é evangélico só porque ele é evangélico. Paz do Senhor, meu irmão. Não, tem algo intrínseco e profundo por trás desta saudação, ok? E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Olha que interessante. E não crendo eles, eles quem eram? Os discípulos. Quem está dialogando aqui falando? Jesus. No momento após a sua ressurreição. Amém? E Jesus queria mostrar para os seus discípulos que o que eles estavam vendo não era um espírito, um fantasma, ok? Jesus falou: nenhum espírito pode ter carne e osso, ok? E por isso Jesus mostrou a mão aos seus discípulos. E aqui no versículo 41 diz: e não o crendo eles, ainda por causa da alegria, eles não acreditaram. Por causa da alegria. Que alegria será que eles tinham aqui? Será que alguém já tinha entendido que Jesus cumprira o que Jesus ensinou antes mesmo de todos esses fatos acontecerem? Eles estavam tão alegres, eufóricos: ah, Jesus vai ressuscitar e tal. Quando Jesus apareceu, eles não acreditaram. Esse aí não é Jesus, não. Será que foi isso? Mas a Bíblia diz que aqui eles não acreditaram porque estavam alegres por causa da alegria. Essa alegria não fica muito bem explicada, né? De uma forma assim concreta. Amém? E muitas vezes a gente não crê porque a gente está disperso. Muitas vezes a gente não crê porque está com a atenção em outro lugar, a mente em outro lugar, pensando em outras coisas. Muitas vezes a gente não acredita porque algo toma a nossa atenção. Eu tenho falado aqui na terça-feira, para quem não tem vindo na terça-feira o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e nós estamos falando de fé e incredulidade. Quando você crê e quando você não acredita. A incredulidade atrapalha e a fé traz a bênção e materializa o milagre na sua vida, amém? Não é? E muitas vezes a gente dentro do culto da casa de Deus, a gente não acredita porque a gente perde a palavra. Porque está conversando, amém? Quem está sendo usado, seja o apóstolo, apóstola, seja os pastores, seja o líder, seja alguém que vem aqui dar um testemunho, está falando, alguém chama a sua atenção, não, mas não sei o que, você vira, não sei o que lá. E aí você perdeu algo aqui importante, que era para mover a sua fé. Era para mover você em direção ao alvo. Era para te aproximar da bênção. Glória a Deus. E aí o texto segue falando, né? Jesus pediu para eles se eles tinham alguma coisa para comer. E eles apresentaram para Jesus parte de um peixe assado, um favo de mel. O que Jesus tomou, comeu diante deles, né? E Jesus continuou falando: essas são as palavras que vos disse quando ainda estava com vocês, que convinha que se cumprisse tudo que de mim, que estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos, blá, blá, blá. Jesus já havia antecipado, Jesus já havia ensinado, pelo menos aos seus discípulos, que tudo aquilo ia acontecer. Mas olha que coisa interessante, mesmo
Jesus antecipado, mesmo Jesus falado, mesmo Jesus alertado a eles, quando aconteceu, ficou todo mundo perdido e baratinado. Que até mesmo diante de Jesus eles ficaram assim. Não é? Senta um pouquinho. A Fabiana veio aqui e a Fabiana falou de umas coisas que estão aí na pauta, né? Projeto que ela está fazendo, desenvolvendo, pediu a ajuda de vocês e ela quer entrar numa área, eu vou dizer delicada e importante, porque é a nossa batalha. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Nosso inimigo, esse inimigo, nós não vemos com estes olhos. Podemos ver se Deus, pela misericórdia dele, quiser nos revelar. Né? Que nem eu estava conversando com o irmão ontem, eu falei, contando algumas histórias ocorridas comigo, com a apóstola, né? Em viagens, em ministrações. E aí o irmão falou assim, oxa, que legal. Eu também queria ver anjo. E aí alguém falou assim, não sei o que lá, eu tive uma visão, vi um demônio. Eu falei, não, demônio não quero ver não faço questão não, mas anjo eu quero ver. Né? Ser celestial, de luz, da glória do Pai, anjo, serafim, querubim, eu quero ver. Capeta não faço questão não, deixa esse trem para lá. A gente já não tem nada com ele, não é? Verdade? E aí a Fabiana falando ali, a apóstola já antecipou aí que estão, uma com certeza, a outra não sei em estágio, vamos procurar saber, abrindo 2 novas igrejas, né? Debaixo da cobertura do Centro de Missão, Missões Pentecostal Livre. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Todas as vezes que se fala em oração, ir para o monte e tal, não sei o quê, a apóstola sempre diz, não dá mais para mim nem para o apóstolo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para ir no monte orar, talvez não dê mesmo. A gente vai ficar bastante desconfortável lá no sereno, né? Em algumas situações atípicas. Mas se tiver que orar aqui na igreja, em casa, em qualquer outro lugar que não seja na natureza, dá sim. E aliás, eu acho até que não é uma questão de dar ou deixar de dar, é uma questão de autoridade. Amém? Pastor Cláudio, a pastora foram orar no monte, era cheio de carrapato. É verdade, eles me contaram a história aí. Que eles se enrolaram lá no terreno, no local, né? Tá vendo? Tá falando aqui que não precisa nem enrolar. De pé mesmo, os carrapatos já sobem pela perna e vai, oba! Né? Eba! Ok. Apóstolo, se eu for no monte, o senhor vai morrer? Não, vou ficar cheio de carrapato que nem eles, mas vai ficar mais difícil para tirar, um monte de coisa, mais desconfortável para mim do que eles que são jovens. Não é? Mas tem um detalhe, que nós precisamos acordar e não ficarmos dispersos. Amém? Traz uma cadeira para mim dessa daí, desse monte aqui para mim, fazendo um favor. Please. Como diz o José Luiz da Atena, me ajuda aí, ó. Eu vou fazer um ato profético aqui com vocês, tá? Obrigado, meu filho. Deus abençoe a sua vida. Apóstola Hilda, a senhora pode, por favor, sentar-se nessa cadeira? Por gentileza. Que é isso, apóstolo, que o senhor vai aprontar? Não apronto nada que não seja autorizado pelo meu Pai Celestial. Glória a Deus. E aí a Fabiana falou, e a Fabiana se esforçou. Sou contra não, viu, Fabi? Só a favor, tá? Amém? Você já vai entender já. Nós estamos numa fase em que não dá mais para esperar. Deus está esperando, eu creio, mas não dá mais para a gente esperar. Porque o nosso tempo, meu tempo e da apóstola, está passando muito rápido. Quando a gente não tinha 18 anos, a gente ficava querendo acelerar o tempo para chegar aos 18. Lá atrás, né? Hoje já não. E aí,
Hoje, a gente fica querendo brecar o tempo, para ele não passar tão rápido. Porque a gente vai vendo o final da estrada. Sou mórbido, não estou falando de morte não, né, gente? Mas ninguém fica para semente. E o tempo que a gente tem para fazer é agora. Ok? Deus está esperando. Mas, como ela disse, eu ontem estava conversando com os irmãos de São Paulo. E eu já tinha comentado com a Lúcia, né? Porque o irmão da Lúcia participou do encontro. O Espírito Santo me levou a ministrar nele lá no encontro. Ele foi embora lá para a cidade dele, lá, eu nunca mais o vi. Mas Deus me usou para falar algumas coisinhas para ele. E a Lúcia veio falar para mim que teve um sonho. Apóstolo, eu tive um sonho. E esse sonho, irmãos, ele vem a se encaixar em profecias de alguns anos lá atrás. Que Deus falou conosco, isso ficou, e até agora a gente está esperando acontecer, mas ainda não aconteceu. E você parece que vai ficando meio frustrado, entristecido, adormecido, não é? E as pessoas olham para você, como eu ouvi da boca do meu apóstolo regional, apontou para mim, para o apóstolo, falou, vocês já deviam estar descansando. Tipo, vocês já são velhos. Né? Ele não fez por mal, não tenho raiva dele nem nada, pelo contrário. Ele quis ser amável comigo, com o apóstolo. Ele quis dizer, olha, coloca a igreja na mão dos jovens, deixa os jovens caminhar, vocês já ficam mais na retaguarda, porque, verdade, irmão, o apóstolo está indo para a casa dos 70 e eu dos 60. Não é mais 18 anos, né? Ok? Vocês estão entendendo, então? E a Fabiana falou um negócio. E automaticamente que a Fabiana falou do negócio, que ela precisa do auxílio das pessoas, ela vai convocar algumas pessoas, porque ela quer fazer um negócio, ela quer entrar numa área. Nós já entramos, eu e a apóstola Hilda, nós já entramos nessa área. Que área é essa? Na área espiritual, territorial. Deus quer estabelecer lugares, Deus quer estabelecer, fincar bandeiras, Deus quer levantar pessoas. As pessoas têm o livre-arbítrio, dizem para Deus sim ou não, agora ou depois. Amém? Mas eu digo para o meu Deus todo dia, agora, general, onde o Senhor quer me levar, o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor precisa de mim, apesar de estar experiente. Né? Por quê? Porque eu descobri algo interessante, que o próprio Senhor, pela misericórdia, revelou. E está na Bíblia. Na Bíblia tinha um homem chamado Moisés, que Deus levantou para dirigir um povo, estar à frente de um povo. Amém? E Moisés também não era novinho. E todas as vezes que Israel entrava em luta, em batalha contra os seus inimigos, acontecia algo interessante. Moisés era aquele que ia à frente, né? E Moisés sendo maduro, o que acontecia? Moisés cansava, né, Maneus? E quando Moisés cansava, ele relaxava. E quando Moisés relaxava, o inimigo, coro em Israel. Mas tinha duas pessoas na tribo de Israel, espertas, trabalhadas, escoladas, que ouviram muitas histórias, que ouviram a palavra de Deus, que foram discipuladas. Amém? E quando essas pessoas viam, a primeira sacada delas foi o seguinte: Moisés, vem cá, o povo vai brigar lá embaixo, tá vendo? Vale, vai, vem cá, vamos subir um monte. Subiram no monte. Porque lá de cima a visão era privilegiada, melhor. E aí, Moisés, vamos lá, vamos guerrear. Como é que Moisés guerreava, irmãos? Só na oração. Moisés se colocava diante de Deus e falava: Deus, aí está aí o inimigo, e agora? Eu não sou nada, eu sou pó, sou cinza, eu sou fraco, estou velho. Não estava lá, mas fico imaginando o que Moisés falava com Deus, amém? E aí Israel começava a perder e a apanhar. E o que acontecia? Tinha dois camaradas lá que eu creio que era bem jovem, chamado Josué, e o outro chamava Caleb. O que acontecia? Pá! Israel está perdendo a guerra. Gente, estamos sendo massacrados. Josué e Caleb corriam e faziam o quê?
Amém, querido? Amém só? Amém só? Você ainda não entendeu o ato profético. Quem é Moisés? No seu rebanho. Quem é Moisés no seu rebanho, igreja? Quem Deus colocou sobre a sua cabeça? Quem o Senhor levantou como direção profética? É. Fabiano, o que precisa fazer? Seu projeto. Você pode falar alguma coisa ou não? Você falou que vai convocar as pessoas. E você vai guerrear com principados. Aonde você quer entrar com esses principados? Onde você quer guerrear com esses principados? Você chamou ou vai chamar alguém para te auxiliar nisso? Na parte teórica ou na parte material ou na espiritual? Nas duas. Então tá bom. Quem são os seus comandados? Você tem alguém aí comandado perto de você? Tem jovem aí comandado perto de você? Quer ganhar a batalha? Quer? Tem alguém com autoridade para entrar na região espiritual? Onde estão as hostes espirituais da maldade, principados, governadores e tudo mais. Tem alguém que possa pedir ajuda a Deus e Deus enviar uma legião de anjos? Você ainda não está entendendo, irmão. Como você está disperso, hein? Em nome de Jesus, acorda, povo de Deus. Vem cá, Rafão. Vou chamar então, já que ninguém se tocou, ninguém caiu a ficha. Vocês estão olhando para mim assustados. O que está acontecendo? O que não está acontecendo? Quem mais? Quem mais sabe? Vem cá, Anderson. Quer vencer a batalha? Eu estou te dando uma simbologia, mas também é um ato profético. Está entendendo? Quer vencer a batalha? Quer vencer a batalha? Quer vencer os seus inimigos? Quer entrar no território até onde você não entende? Por que vocês estão me olhando assustado? Tem autoridade. Ou não tem autoridade? A menos que vocês não acreditem. Eu vou puxar um pouquinho o tema de terça-feira para vocês entenderem. A menos que vocês não acreditem, que vocês não tenham fé. Que Deus ergueu sobre vocês o Moisés, apesar dela ser mulher, né? Não fica olhando assustado, não. Mas tem autoridade, não tem autoridade? Tem. Você quer ajuda, filha? Vem cá. Não descarta aquilo que Deus te deu, que Deus falou no seu coração, não, tá bom? Pega na mão do Anderson aqui, ó. Pega aí. Quem quer pegar do outro lado da mão ali? Não vou ficar chamando pelo nome, não. Você já tinha caído da sua ficha e se tocado, porque o que eu estou falando aqui é profundo. Você quer autoridade também, no mesmo nível? Porque é você que vai entrar nos territórios, é você que vai, como a apóstola falou, de Pardinho, Botucatu, nós estamos indo para Guaíra, nós estamos indo para outro lugar, pastores, pastoras, profetas, profetiza, homem de Deus, mulher de Deus, não sou eu e a apóstola só, não é só o pastor Cláudio, a pastora Márcia, não, é você que Deus chamou, é você que Deus quer dar a mesma autoridade, é você que Deus quer derramar unção, é você que Deus quer crescer na graça, no poder, no conhecimento da palavra. Mas ninguém vai ficar aí olhando também, meu irmão? Vai ficar olhando aí, minha irmã? Vai ficar olhando também? Vai dando a mão, vai abrindo ali, ó. Abre a roda ali, ó. Abre a roda para lá, ó, meu amado. Abre ali, pastora. Senão não vai caber aqui, vai ficar pequenininho. Não é? Arabandarabacaia sou, cheira, mananguio nagasuriai. Pode abrir para lá também se vocês quiserem.
Sabe que o Senhor, o Espírito Santo de Deus quer dizer com isso? O Espírito Santo quer dizer que Ele chamou você, Ele aposta em você, Ele acredita em você, mas você também precisa acreditar nas pessoas que Ele escolheu e colocou como cobertura, como direcionamento, como bússola para a sua vida. Xambandarakai, sureremanandarabassuriandarai. Eita, general de guerra.